Encontrou pela primeira vez quando foi coroada princesa no baile da primavera. E assim que o coração deu aquele tranco e o olho ficou cheio d'água, pensou: acho que vou amar ele para sempre. Ao ser tirada, teve uma tontura, enxugou depressa as mãos molhadas no suor, no corpete do vestido, fingindo que alisava alguma prega, e de pernas bambas, abriu-lhe os braços e o sorriso meio de lado para esconder a falha do canino esquerdo, que prometeu a si mesmo arrumar no dentista do Rony, o Dr. Elcio, isso se subisse de ajudante para a cabeleireira. Ele disse apenas meia dúzia de palavras, tais como: você que devia ser a rainha, porque a rainha é uma bela bosta, com perdão da palavra. Ao que ela respondeu que o namorado da rainha tinha comprado todos os votos. Infelizmente, não tinha namorado, e mesmo que tivesse, não ia adiantar nada, porque só conseguia coisas à custa de muito sacrifício. Era do signo de Capricórnio, e os desse signo têm que lutar o dobro para vencer. Não acredito nessas babaquices. Ele disse, pediu licença para fumar lá fora. Já estavam dançando o biso da valsa dos miosotes, estava quente para danar. Ela deu a licença, antes não tivesse. Diria depois a rainha enquanto voltava para casa, isso porque depois dessa licença não conseguiu mais botar os olhos nele, embora procurasse por todo o salão, e com tal empenho que o diretor do clube veio lhe perguntar o que tinha perdido. Meu namorado, ela disse rindo. Quando ficava nervosa, ria sem motivo. Mas o Antenor é seu namorado? Estranhou o diretor, apertando-a com força enquanto dançava nos ostros. É que ele saiu logo depois da valsa, todo atracado com uma escurinha de frente única. Informou com ar distraído. Um cara legal, mas que não esquentava o rabo em nenhum emprego. No começo do ano era motorista de ônibus. Mês passado era borracheiro numa oficina da Praça Marechal Deodoro, mas agora estava numa loja de acessórios na Guaianazes, quase esquina da General Osório. Não sabia o número, mas era fácil de achar. Não foi fácil assim. Ela pensou quando a encontrou no fundo da oficina, pulindo uma peça. Não a reconheceu. Em que podia servi-la? Ela começou a rir. Mas eu sou a princesa do São Paulo chique, lembra? Ele lembrou enquanto sacudia a cabeça, impressionado. Mas ninguém tem esse endereço, porra. Como é que você conseguiu? E levou-a até a porta. Tinha um monte assim de serviço, andava sem tempo para se coçar, mas agradecia a visita. Deixasse o telefone, tinha aí um lápis, não faz mal, guardava qualquer número. Numa hora dessas dava uma ligada, tá? Não deu. Ela foi à igreja dos enforcados, acendeu 7 velas para as almas mais aflitas e começou a novena, milagrosa, em louvor de Santo Antônio. Isso depois de telefonar várias vezes só para ouvir a voz dele. No primeiro sábado em que o horóscopo anunciou um dia maravilhoso para os nativos de Capricórnio, aproveitando a ausência da dona do salão de beleza que saíra para pentear uma noiva, telefonou de novo e dessa vez falou, mas tão baixinho que ele precisou gritar. Falasse mais alto, merda! Não estava escutando nada. Ela então se assustou com o grito e colocou o fone no gancho, delicadamente. Só se animou com a dose de vermute que o Rony foi buscar na esquina, então tentou novamente, justo na hora em que houve uma batida na rua e todo mundo foi espiar na janela. Disse que era a princesa do baile, riu quando negou ter ligado outras vezes e convidou-o para ver um filme nacional muito interessante que estava passando ali mesmo, perto da oficina dele, na São João. O silêncio do outro lado foi tão profundo que o Rony deu-lhe depressa uma segunda dose. Beba, meu bem, que você está quase desmaiando. Acho que caiu a linha, ela sussurrou, apoiando-se na mesa, meio tonta. Senta, meu bem, deixa eu ligar para você. Ele se ofereceu bebendo o resto do vermute e falando com a boca quase colada ao fone. Aqui é o Rony, coleguinha da princesa, você sabe. Ela não está nada brilhante, por isso eu vim falar no lugar dela. Nada de grave, graças a Deus, mas a pobre está tão ansiosa por uma resposta. Lógico, em voz baixa, amarrada, assim do tipo de voz dos mafiosos do cinema, a gente sente uma coisa, diria o Rony, mais tarde, revirando os olhos. Ele pediu calmamente que não telefonassem mais para a oficina porque o patrão estava puto da vida e, além disso, a voz foi engrossando. Não podia namorar com ninguém, estava comprometido. Se um dia me der na telha, eu mesmo telefono, certo? Ela que espere, porra! Esperou.
Nesses dias de expectativa, escreveu-lhe 14 cartas, 9 sob inspiração romântica, e as demais calcadas no livro Correspondência Erótica, de Glenda Edwin, que o Rony lhe emprestou, com recomendações, porque agora, querida, a barra é o sexo. Se ele, que voz maravilhosa, é touro, você tem que dar logo. Os de touro falam muito na lua, nos barquinhos, mas gosta mesmo de trepar. Assinou pomba namorada, mas na hora de mandar as cartas, rasgou as eróticas. Foram só as outras. Ainda durante esse período começou para ele um suéter de tricô verde, linha dupla, o calor do cão, mas nessa cidade nunca se sabe. E 2 vezes pediu ao Rony que lhe telefonasse disfarçando a voz como se fosse o locutor do programa Intimidade no Ar, para avisar que em tal horário nobre, a pomba namorada tinha lhe dedicado um bolero especial. É muito, muito macho, comentou o Rony com um sorriso pensativo, depois que desligou. E só devido a muita insistência acabou contando que ele bufou de ódio e respondeu que não queria ouvir nenhum bolero do caralho. Diga a ela que viajei, que morri. Na noite em que terminou a novela com o doutor Amâncio Felicíssimo, ao lado de Laurinha, quando depois de tantas dificuldades venceu o amor verdadeiro, ela enxugou as lágrimas, acabou de fazer a barra do vestido novo e no dia seguinte, alegando cólicas fortíssimas, saiu mais cedo para cercá-lo na saída do serviço. Chovia tanto que, quando chegou, já estava esbagaçada e com o cílio postiço só no olho esquerdo. O do direito já tinha se perdido no aguaceiro. Ele a puxou para debaixo do guarda-chuva, disse que estava putíssimo porque o Corinthians tinha perdido e, entre dentes, lhe perguntou onde era seu ponto de ônibus. Mas a gente podia entrar no cinema, ela convidou, segurando tremendo no seu braço, as lágrimas se confundindo com a chuva. Na Conselheiro Crispiniano, se não estava enganada, tinha em cartaz um filme muito interessante. Ele não gostaria de esperar passar a chuva no cinema? Nesse momento, ele enfiou o pé até o tornozelo numa poça funda, 2 vezes repetiu, essa filha da puta de chuva, e empurrou para o ônibus estourando de gente e fumaça. Antes falou bem dentro do seu ouvido que não perseguisse mais porque já não estava aguentando. Agradecia a camisa, o chaveirinho, os ovos de Páscoa, a caixa de lenços, mas não queria namorar com ela porque estava namorando com outra. Me tire da cabeça, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Na próxima esquina, ela desceu do ônibus, tomou condução do outro lado da rua, foi até a Igreja dos Enforcados, acendeu mais 13 velas e, quando chegou em casa, pegou o Santo Antônio de gesso, tirou o filhinho dele, escondeu na gaveta da cômoda e avisou que, enquanto Antenor não a procurasse, não o soltava nem lhe devolvia o menino. Dormiu banhada em lágrimas. A meia de lã enrolada no pescoço por causa da dor de garganta. O retratinho do Antenor, 3x4, que roubou de sua ficha de sócio do São Paulo Chique, com um galinho de arruda, debaixo do travesseiro. No dia do baile das Hortênsias, comprou um ingresso para Cavaleiro, gratificou o bilheteiro que fazia ponta na Guaianazes para que levasse o ingresso na oficina e pediu à dona do salão que lhe fizesse o penteado da Catherine Denvaux, que foi capa do último número de Vidas Secretas. Passou a noite olhando para a porta de entrada. Na tarde seguinte, comprou o disco Ave Maria dos Namorados em liquidação. Escreveu no postal a frase que Lucinha disse ao Mário na cena da estação: te amo hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Assinou P.E. E depois de emprestar dinheiro do Rony, foi deixar na encruzilhada perto da casa da Alzira o que o pai Fusô tinha lhe pedido há 2 semanas para se alegrar e cumprir os destinos: uma garrafa de champanhe e um pacote de cigarro Minister. Se ela quisesse um trabalho mais forte, podia pedir. Alzira ofereceu. Um exemplo? Se cozesse a boca de um sapo, o cara começaria a secar e só parava o definhamento no dia em que a procurasse. Era tiro e queda. Só de pensar em fazer uma ruindade dessas, ela caiu em depressão. Imagine como é que eu podia desejar uma coisa assim horrível para o homem que eu amava tanto. A preta respeitou sua vontade, mas ele recomendou usar alho virgem na bolsa. Na porta do quarto, reservaram um dente para enfiar lá dentro. Lá dentro,
Ela espantou e ficou ouvindo outras simpatias só por ouvir, porque essas eram impossíveis para uma moça virgem. Como ia pegar um pelo das injúrias dele para enlear com o seu e enterrar os dois assim enleados em terras de cemitério? No último dia do ano, numa folga que mal deu para mastigar um sanduíche, Rony chamou-a de lado, fez um agrado de seus cabelos. Mas que macios, meu bem. Foi o banho de óleo, foi? E depois de lhe tirar de mão a xícara de café, contou que Antenor estava de casamento marcado para os primeiros dias de janeiro. Desmaiou ali mesmo, em cima da freguesa, que estava no secador. Quando chegou em casa, a vizinha portuguesa lhe fez uma gemada. A menina está que é só osso e lhe ensinou um feitiço infalível. Por acaso não tinha o retrato do animal? Pois colasse o retrato dele num coração de feltro vermelho. E quando desse meio-dia, tinha que cravar 3 vezes a ponta de uma tesoura de aço no peito do ingrato e dizer fulano, fulano, como se chamava ele? Antenor? Pois, na hora dos pontaços, devia dizer com toda a fé, Antenor, 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 não vai mais comer nem dormir, nem descansar enquanto não vieres me falar. Levou ainda um pratinho de doce para São Cosme e São Damião. Deixou o pratinho no mais florido dos jardins que encontrou pelo caminho. Tarefa dificílima, porque os jardins públicos não tinham flores e os particulares eram jardins fechados com a guarda de cachorros. E foi vê-lo de longe na saída da oficina. Não viu porque, soube através do Gilvan, um chofer de praça muito bonzinho, amigo do Antenor. Nessa tarde ele se casava, com uma despedida íntima, depois do religioso, no São Paulo chique. Dessa vez não chorou. Foi ao crediário MAP, comprou um licoreiro, escreveu um cartão desejando-lhe todas as felicidades do mundo. Pediu ao Gilvan que levasse o presente, escreveu no papel de seda do pacote um P.E. bem grande. Tinha esquecido de assinar o cartão e quando chegou em casa, bebeu soda. Saiu do hospital 5 quilos mais magra, amparada por Gilvan de um lado e por Rony do outro, o táxi de Gilvan cheio de lembrancinhas que o pessoal do salão lhe mandou. Passou, ela disse a Gilvan num fio de voz. Nem penso mais nele, acrescentou mais, prestou bem atenção em Rony quando ele contou que agora aquele vira-folha era manobrista de um estacionamento da Vila Pompeia. Parece que ficava na rua Tito. Escreveu-lhe um bilhete contando que quase tinha morrido, mas se arrependia do gesto translocado que lhe causara uma queimadura no queixo e outra na perna, que ia se casar com Gilvan, que tinha sido muito bom no tempo em que esteve internada e que a perdoasse por tudo o que aconteceu. Seria melhor que ela tivesse morrido, porque assim parava de encher o saco. Antenor teria dito quando recebeu o bilhete que picou em 1000 pedaços. Isso diante de um conhecido de Rony, que espalhou a notícia na festa de São João do São Paulo chique. Gilvan, Gilvan, você foi a minha salvação. Ela soluçou. Na noite de núpcias, enquanto fechava os olhos para se lembrar melhor daquela noite em que apertou o braço de Antenor debaixo do guarda-chuva, quando engravidou, mandou-lhe um postal com uma vista do Cristo Redentor. Ele morava agora em Piracicaba com a mulher e as gêmeas, comunicando-lhe o quanto estava feliz numa casa modesta, mas limpa, com sua televisão a cores, seu canário e seu cachorrinho, chamado Perereca. Assinou por puro hábito, porque logo em seguida riscou a assinatura mais levemente, deixando sob a tênue rede de risquinhos a pomba enamorada e um coração flechado. No dia em que Gilvanzinho fez 3 anos, de lenço na boca, estava enjoado por demais nessa segunda gravidez, escreveu-lhe uma carta desejando-lhe todas as venturas do mundo como chofer de uma empresa de ônibus da linha Piracicaba-São Pedro. Na carta colocou um amor perfeito seco. No noivado da sua caçula, Maria Aparecida, só por brincadeira, pediu que uma cigana muito famosa no bairro deitasse as cartas e lesse seu futuro. A mulher embaralhou as cartas encardidas, espalhou tudo na mesa e avisou que se ela fosse no próximo domingo à estação rodoviária, viria chegar um homem que iria mudar por completo sua vida. Olha ali o rei de paus com a dama de copas do lado esquerdo. Ele devia chegar num ônibus amarelo e vermelho. Podia ver até como era, os cabelos grisalhos, costeleta,
O nome começava a apurar. Olha aqui o as de espada com a primeira letra do nome. Ela riu um risinho torto, a falha do dente já preenchida, mas ficou o jeito, e disse que tudo isso era passado, que já estava ficando velha demais para pensar nessas bobagens. Mas no domingo marcado, deixou a neta com a comadre, vestiu o vestido azul turquesa das bodas de prata, deu uma espiada no horóscopo do dia, não podia ser melhor. E foi.